A Fran também entrou. Tava só esperando a Fran entrar. Ah. Espera mais um pouquinho que eu já começo. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula Comunidade Vida Real aqui, gente. Hoje eu preparei algo bem especial, já estava conversando aí com a galera que já tinha entrado sobre o Congresso RS Internacional de Vendas e Alta Performance, que eu participei no final de semana passado, que aconteceu aqui em Santa Rosa, 6 e 7, e realmente foi, assim, algo surreal. Nunca tinha participado de um evento de tamanha proporção. E eu preparei algo bem especial aqui para vocês, que não conseguiram de participar desse congresso, né? Então, eu trouxe aqui 7 palestrantes que ministraram lá. E eu trouxe algumas histórias que eles relataram e algumas reflexões que eu peguei para mim. E vou compartilhar hoje aqui com vocês, tá? Eu vou tocando aqui a aula, vou passando aqui para vocês, e conforme alguém quiser tirar alguma dúvida, tá? Vocês ficam bem à vontade, podem colocar aqui nos comentários, ou quiser erguer a mãozinha aí, pode falar também aqui, bem tranquilo, tá? Se vocês quiserem participar, participam. Sei que tem uma galera que está nova aqui na aula, que não entrou pela primeira vez. Logo depois, no que eu falar sobre as palestras, eu vou explicar um pouquinho o que é essa comunidade Vida Real, mas quero que vocês aproveitem essa aula que eu preparei hoje aqui para vocês, que eu vou falar muito sobre que não existe um CNPJ forte com um CPF fraco, né? E por que isso? Por que eu trago essa reflexão? Porque realmente nós precisamos estar bem com nós mesmos para a gente conseguir tocar um negócio e realmente abrir um negócio e levar ele à frente para outras pessoas. Tudo é movimento, tudo é energia e tudo é realmente ação. Para as coisas acontecer, nós temos que entrar em ação, nós temos que entrar em movimento. E nós precisamos mudar primeiro dentro de nós para realmente isso refletir do lado de fora. Então, eu trouxe aqui para vocês 7 palestrantes, que são eles o Jordan Belfort, a Tatiane de Andola, o Márcio Jacobelli, o Paulo Oliveira, Lincoln Nunes, a Elaine Urives e o Márcio Anchieta. Eu vou trazer aqui algumas historinhas que eu escutei lá na palestra e algumas reflexões no sentido que tem a ver com o nosso negócio, que tem a ver com com o nosso desenvolvimento. Não sei se vocês já olharam o filme do Lobo do Wall Street, mas o Jordan, ele contou muito sobre esse filme e realmente o que mais me chamou a atenção, né, quando a gente olha para um filme que conta uma vida, né, uma história, muitas vezes a gente acha que isso não aconteceu realmente, eles estão fazendo só aquilo ali como história para chamar a atenção das outras pessoas, né? Acho que isso não aconteceu literalmente. E o Jordan falou muito sobre isso, que todo o filme realmente aconteceu na vida dele. Ele deixou várias vezes muito claro, principalmente em cenas, assim, ele trouxe várias cenas do filme, por exemplo, da caneta, né? Que o cara, ele chega na frente de um vendedor e faz ele vender, me vende essa caneta.
Isso é real, isso aconteceu na vida do Jordan, sabe? Às vezes a gente acha assim, isso aí é só historinha de filme, né? Quem sabe isso não aconteceu na vida real mesmo. E aconteceu. Outras situações que me chamou muita atenção, que eu até trouxe aqui para você, sobre qual é seu público-alvo, né? Qual foi a virada de chave do Jordan? Ele realmente pensava fora da curva, no sentido de realmente procurar coisas novas, e por isso que ele foi para a Bolsa de Valores vender ações, e ele pensou de uma maneira diferente. Lá ele estourou, viralizou, conseguiu fazer várias vendas, vários fechamentos de investimentos de ações, e ele montou uma própria equipe. E daí ele conta que ele tinha uma equipe de 12 pessoas, e eles estavam super bem. Só que ele entendeu que ele, o Jordan, ele vendia muito bem, e os seus funcionários que estavam ali na equipe não faziam isso da melhor maneira. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer a gestão das pessoas que estavam trabalhando ali com ele. E ele pensando em crescer e cada vez produzir mais e ter mais investimentos, ele começou a analisar a questão do público-alvo que ele tinha. E qual era o público-alvo dele? Era normalmente os pais de família que queriam ter uma vida melhor para os seus filhos. Então, o público-alvo dele no início era muito no sentido de buscar essas pessoas, porque os gatilhos mentais para fazer aquela venda eram muito mais fácil para ele cortar essas objeções. E o que aconteceu? O Jordan percebeu que aquele público ali, ele não teria tanto dinheiro para investir nas ações, fazer tantos investimentos. E ele começou a procurar empresários, pessoas que tivessem mais dinheiro para fazer mais investimentos nas ações. E o que aconteceu? Com essa troca de público, os vendedores dele não conseguiam fechar as vendas. Por quê? Se criar, essas pessoas têm outras objeções, têm outros gatilhos mentais para realmente tu conseguir fazer um processo de venda muito bom. Então, o Jordan, ele contou muito na palestra sobre a linha direta que ele criou, que fala muito no filme, né? Sobre criar as objeções, sobre o processo de venda. E o que ele fala muito? Ele viveu na pele isso. Né? E às vezes a gente acha que precisa de uma poção mágica, ou às vezes a gente acha que vai cair do céu aquela venda, né? E não é assim que acontece. Ele realmente viveu aquele processo ali e ele treinou a equipe dele. E qual que foi a maior virada de chave do negócio dele? Foi realmente identificar um público que desse mais dinheiro para ele. Então, o cara era muito visionário. Isso, se eu não me engano, acho que uns 30, 35 anos atrás. Naquela época, ele já estava muito pensando fora da curva. E o que ele fez? Ele preparou a equipe dele, porque ele percebeu que ele não conseguia fazer isso sozinho. Ele até conseguia fechar com essas pessoas que tinham valores maiores, porém a equipe dele não conseguia. E daí ele contou muito, assim, na palestra sobre ele reunir toda a equipe, tipo, numa imersão, e ele falou que naquela noite ninguém ia sair de lá sem realmente quebrar todas as objeções e realmente entender um processo de venda. E daí que tem aquelas cenas do filme que ele mostra ali da caneta para vender e tal, que ele está passando com a equipe dele. E o que é mais engraçado é que, às vezes, a gente acha que para um negócio viralizar, para um negócio realmente faturar milhões, a gente tem que fazer tantas coisas, né? E o que mais me chamou a atenção nessa palestra foi que ele só cuidou o público-alvo dele. Um simples ato, ele, tipo assim, mudou totalmente o contexto do negócio dele, o dinheiro que ele realmente começou a retornar. E às vezes a gente fica olhando para tantas coisas do nosso negócio, focando no nosso produto, focando em outras coisas, focando em comunicação, em marketing, em rede social, em processos, e não cuida para quem que a gente quer vender. Então, essa foi a maior mensagem assim que eu peguei da palestra do Jordan,
uma pessoa assim que, nossa, ele falava muito palavrão no meio da palestra, ele era tipo, o cara era porra louca, assim, sabe? Porra louca mesmo, e foda-se, e não sei o quê, e vocês têm que fazer acontecer, nada cai do céu, parece que vocês estão aí, parado, ânimo, eu quero vocês com gana de vencer na vida, vocês têm que parar de achar que a vida é medíocre. Ele falava isso muito para nós, sabe? E a gente percebia que aquilo ali era dele, sabe? Que não era showzinho de palco, não. Era realmente ele queria abrir e fazer nós realmente sair da curva, sabe? Pensar fora, sair da bolha. Ele falava muito sobre pensar fora da caixa. Ele falava assim: pensar fora da caixa é frasezinhas que vocês escutam. Vocês nem têm que existir a caixa. Não tem que existir a caixa para você, sabe? Ele falava umas coisas assim que, poxa, às vezes a gente é tão assim na mesmice, sabe? Às vezes a gente acha que dinheiro é sujo, que dinheiro é ruim. Dinheiro é bom, ele gritava assim. Dinheiro é muito bom, a vida eu aproveito, eu tenho o melhor da minha vida, só que eu faço as coisas boas. E ele contou que ele foi drogado, que ele lidava, né, com droga, cocaína, alcoolismo. Ele contou um pouquinho também dessa história negra da vida dele, vamos dizer assim. Inclusive até ele foi preso, né? E ele mudou. Ele falou assim: eu fiz um monte de coisa errada, mas ele falou: eu tô 20 anos com meu corpo limpo, eu tô limpo, mas eu escolhi mudar. Então, ele falou muito assim da questão. Às vezes a gente acha que a gente jogou a vida fora, fez um monte de coisa errada. Não, ainda não. Vocês têm muito ainda para trabalhar. Ele falava assim: vocês têm que trabalhar mais. Vocês têm que se realmente vestir a camisa de vocês, sabe? E foi uma das primeiras palestras que a gente teve lá no congresso e levantou assim a galera, sabe? Realmente a gente ficou bem assustada, assim, pensei, meu Deus, o congresso recém começou, sabe? E foi exatamente isso, sabe? Uma pessoa muito humilde, por mais que a gente não entendia nada que ele falava, o meu inglês ainda não chegou nesse nível, mas super gentil, assim, tirou foto com todo mundo ali, foi bem prestativo, um cara muito humilde, assim, realmente dá para perceber que ele faz isso com amor, que onde que ele veio, gente, ele falou assim, eu vim de muito longe, vocês nem imaginam, muito longe, eu peguei não sei quantos aviões para estar aqui, e vocês estão aqui querendo me ouvir, parabéns para vocês que estão aqui. O tradutor que fez a palestra também era bem incrível, assim, não sei se vocês chegaram a olhar os meus stories, que eu postei alguma coisa, mas ele ficava numa salinha, assim, bem no fundo do auditório, e o cara era muito, ele pegava muito a vibe, assim, do Jordan, sabe? O Jordan, ele, né, fazia as expressões lá no palco, e o tradutor, ele também pegava junto, assim, dava para perceber na emoção da voz do tradutor aquilo que realmente o Jordan estava entregando no palco, sabe? Então foi bem bacana essa questão de realmente sentir a energia através da voz do tradutor que ele realmente estava no palco, sabe? Então, para mim foi uma experiência assim única. Eu não sei se um dia a gente vai ter uma oportunidade dessas de realmente ter ele ali de novo, né? Estar numa palestra dele, por isso que realmente eu quis preparar essa aula aqui para vocês, para contar um pouquinho das histórias que eu ouvi lá. Claro que eu vou ser bem brevemente aqui para contar de todo mundo, mas o que mais me chamou a atenção dele foi essa questão, assim, de saber analisar o negócio e, às vezes, num simples ato de cuidar o seu público-alvo, por isso que até eu coloquei aqui, qual é seu público-alvo, né? Para quem que a gente está vendendo? E uma frase que ele trouxe bastante, que eu trago aqui de reflexão também. Se vocês quiserem ir tirando fotinho para vocês terem depois para guardar, podem tirar, tá? Depois também eu vou disponibilizar esses slides para vocês também, qualquer coisa, tá? Ele falou essa frase lá, né? A melhor maneira de vender algo é não vender nada. Ganha consciência
o respeito e a confiança daqueles que podem comprar. Sobre a linha direta, que é esse processo que ele fez, ele comentou muito sobre ganhar a confiança do comprador, porque muitas vezes, o que um vendedor faz? Ele já chega querendo vender o seu produto e não entende realmente o que aquele cliente precisa. Ele falou, teve muitas vezes que eu não consegui vender. Aquela pessoa não era a pessoa que eu precisava vender, eu tinha que encontrar outra pessoa para realmente eu vender aquilo ali. Então, às vezes, a gente já quer forçar uma venda para as pessoas que não estão preparadas para o seu produto. Isso realmente foi assim o que mais me chamou a atenção, e eu procuro muito levar e fazer isso no meu negócio que eu tenho, por exemplo, das consultorias. Não adianta eu, às vezes, passar por clientes e forçar essa pessoa a ir para as redes sociais. Ah, não, você tem que gravar vídeo e você tem que se posicionar nas redes sociais. Se às vezes essa pessoa tem algum bloqueio, precisa passar por alguma, vamos dizer assim, alguma necessidade de aprovação. E se eu forçar essa pessoa para realmente fazer isso nas redes sociais, não vai funcionar. Eu já cheguei a passar, às vezes, por consultorias que eu cheguei e falei para a pessoa, olha, no momento tu não está preparada para isso. Procura uma ajuda para você se desenvolver primeiro, para realmente você vir com firmeza e falar daquilo que você quer vender nas redes sociais. Então, muito é sobre isso, estar preparado e o momento certo para começar. E não é do dia para a noite. E às vezes a gente acha que é assim, mas não é. Então, já cheguei a passar por isso e realmente entender qual é meu público. Essa pessoa está realmente preparada? Então, eu trouxe muito essa reflexão para mim, tá? Vamos para o próximo palestrante aqui, que é a Tati de Andela. Nossa, essa mulher, assim, incrível a comunicação dela. E ela teve uma missão bem forte lá, que ela entrou no palco logo depois do sábado, de meio-dia. O pessoal vem depois do almoço, né? Daí o pessoal vem meio desanimado, né? Barriga cheia, comeu. E ela teve que levantar a galera na palestra dela. E o que ela comenta muito, né? Ela trabalha muito essa questão sobre viver de palestras, ela ensina outras pessoas a ser palestrantes, e ela trouxe muito essa parte da nossa comunicação. E hoje, o que eu percebo? Muitas brigas ou desentendimentos que a gente tem, não só no negócio, na empresa que a gente trabalha, mas às vezes até em casa com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso namorado, com os nossos amigos, com o nosso irmão. Às vezes, o que falta é nossa comunicação. E a Tati, ela trouxe muito isso. Ela trouxe essa questão do que a comunicação, muitas vezes, não é você falar. Não é toda hora você estar à frente, comunicando, falando alguma coisa. Mas, às vezes, também a comunicação é você ficar em silêncio. É você também escutar a outra pessoa. E muitas vezes a gente já quer dar a nossa opinião, a gente já quer resolver aquela situação. Ah, não, mas eu já passei por isso, eu sei que é assim, você também precisa passar isso. E às vezes não é assim que acontecem as coisas. Então, ela trouxe muitas situações, até mesmo que acontece na nossa família, e a gente não percebe, e a gente vai levando isso para a nossa vida, e aquilo que a gente aprendeu com a nossa família, a gente acaba passando para os nossos amigos, ou para as pessoas que a gente mais convive, e acha que aquilo ali é certo, e acha que a gente tem que fazer daquela maneira, mas às vezes não é assim, e às vezes nós temos que escutar mais do que falar demais, né? E ela trouxe uma frase aqui que eu achei bem bacana, que é sobre você nunca será extraordinário antes de ser constante. Por que isso? Ela comentou muito sobre as redes sociais, quando ela começou a se posicionar e não teve apoio, não teve apoio das pessoas que estavam do lado dela, dos amigos. Ela teve que sair da cidade dela, Natal,
teve que buscar outros lugares, começou a viajar bastante devido às palestras dela. E ela comentou sobre que muitas vezes ela pensou em desistir, do sentido que ela não recebia aquele apoio. Mas quando ela começou a se posicionar nas redes sociais e ver que outras pessoas precisavam aprender aquilo que realmente ela fazia, ela conseguiu identificar que ela não passou tudo aquilo por acaso, que realmente ela viveu aquilo ali para hoje ensinar outras pessoas a ter uma comunicação melhor. E a virada de chave do negócio dela foi realmente expandir isso no digital. Ela já fazia isso muito bem no físico, ela tinha um negócio muito bom, mas ela resolveu levar a empresa dela para o digital para realmente conseguir escalar esse negócio dela. Então, ela é excelente comunicadora, ela conseguiu puxar muito público junto com ela, ela foi muito assim no meio da galera lá, porque no início, com a palestra do Jordan, ele só ficava no palco, né? E ela não, ela ia no meio do povo lá, ela trouxe uma hora, assim, algo bem bacana, que ela falou, assim, sobre a comunicação, que muitas vezes a gente tem aquela vergonha, aquele receio de falar ali em público, né? Daí ela falou assim, ela veio entrando, assim, no meio do público. Daqui a pouco, eu vou pedir para alguém que está aqui na plateia para falar aqui no microfone. Daqui a pouco eu vou olhar para uma pessoa e eu vou falar para ela, vou pedir para ela falar aqui no microfone. Daí ela começou a andar assim, né? Tipo, todo mundo já meio que ia assim para trás da cadeira, já ficava olhando lá para outro lado, né? Para ela não chamar a pessoa. Daí ela começou a falar assim: eu sei que tem gente suando frio já aqui onde eu tô passando, tem gente já tremendo aqui, porque sabe que eu tô aqui perto e a qualquer momento eu posso dar o microfone. Daí, daqui a pouco ela falou assim: ah, mas tem o pessoal lá do outro lado que não tá nem aí, porque eu tô aqui, desse lado. Agora eu vou começar a ir para lá. E agora eu tenho certeza que aquelas pessoas de lá vão começar a ficar com o coração disparado, porque vai correr o risco de eu chamar essas pessoas. E daí o que aconteceu? Que eu achei muito engraçado. Nessas simples atitudes, a gente via a reação das pessoas quando ela estava passando ali, que as pessoas reagiam, que era por emoção, que do medo, né? Na verdade, de realmente falar ali no meio de todo mundo, vai saber, vou ganhar o microfone aqui, vou ter que falar o quê? O que ela vai me pedir para mim falar, né? Daí o que ela falou? Calma, respiram, eu não vou pedir para vocês fazer isso aqui, mas eu queria só fazer vocês sentirem as emoções de vocês. E eu sei que teve muita gente que sentiu muita emoção aqui. E ela comentou que a comunicação, ela é sobre isso, que muitas vezes a gente não consegue lidar com a nossa emoção que está dentro de nós, e o que a gente faz? A gente coloca isso para fora, a gente fica nervosa, a gente começa a não ter o pensamento alinhado, e não consegue realmente passar aquilo que a gente deseja. Só que é tudo falta de controle emocional, falta de respiração. De volta e meia ela parava assim do nada, sabe, de falar. Daí ela falava assim: quer ver que agora, quando eu tô falando baixinho, várias pessoas vão prestar atenção em mim, porque eu tô falando baixinho, ou tô falando mais pausadamente. Então, aprendi algumas técnicas de chamar a atenção das pessoas que ela comentou muito. Então, foi bem bacana dessa parte que ela falou que um negócio, né, ele tem que ter uma boa comunicação. Porque, às vezes, ele é um produto tão bom, só que a comunicação, né, ela comentou muito sobre o marketing, né, a identidade visual do produto, do negócio, ele não comunica bem a sua audiência, né? Então, acaba interferindo nessa área. E o que acontece? Às vezes, o que muitos negócios não conseguem realmente chegar no seu público, a realmente levar essa informação, né? Então, resumindo aí, a palestra dela foi mais ou menos dessa maneira que eu achei bem bacana essa parte da comunicação que ela trouxe. Indo para outra palestra, que foi do Márcio Jacobelli, eu já não conheci ele muito,
não acompanhava, ele foi uma das pessoas novas que eu conheci lá. Mas ele trouxe muito a questão que até na última aula que eu passei aqui para vocês, eu falei sobre a disciplina e o planejamento, né? E ele reforçou muito sobre a rotina do empreendedor, a rotina que nós temos, porque muitas vezes a gente quer ser duas pessoas, por exemplo, a gente quer ser a mãe, a gente quer ser a filha, e outro lado a gente quer ser a vendedora, a gente quer ser a empresária, e na verdade a gente é a mesma pessoa. E às vezes o grande erro, que é que eu falo muito, e vocês sempre vão ouvir eu falar, que é do planejamento. Só que daí ele falou assim, que muitas vezes a gente não consegue unir tudo isso. Não consegue unir tudo isso na nossa rotina. Ou muitas vezes quando a gente está começando algo novo. E o que a gente precisa ter? A gente precisa ter uma disciplina. E a disciplina, ela só se ganha com o tempo, tendo constância realmente para executar aquilo ali e de tanto você fazer, de tanto você bater naquela tecla, ela vai se tornar uma rotina. Só que às vezes o hábito ele é ruim de ser mudado, mas ele é possível. Então ele trouxe algumas reflexões no sentido de que nem tudo na nossa vida vai ser perfeito, nem tudo que a gente faz a gente vai acertar, mas é errando que se aprende, e erre logo, né? Erre no começo, porque dá tempo de ajustar, dá tempo de resolver, e aquele erro não vai se tornar um problema tão grande. Só que, muitas vezes, aquele erro aconteceu porque você não teve o quê? Disciplina. Então, ele bateu muito no sentido de executar, mas executar da forma correta e realmente escalar aquilo ali, que aquilo se torne mais fácil de se fazer. Então, realmente, mais ou menos nesse sentido que ele trouxe. Uma frase aqui que eu peguei dele foi: quem busca diferenças encontra mais oportunidades. Essa frase também é muito bacana, porque às vezes a gente acha que é no óbvio, que na verdade, sim, não é que a gente acha que é no óbvio. Às vezes a gente quer pensar tanto fora da caixa, que nem eu falei lá da reflexão do Jordan, pensar em inovar tanta, pensar, não, eu vou sair fora da curva aqui para o meu negócio ser melhor no mercado. Só que às vezes não é assim que acontece as coisas. O básico, ele precisa ser feito. O começo, como se fosse o tradicional, ele tem que ser executado da melhor maneira possível para depois ser inovado. E às vezes, se você quer inovar demais alguma situação, aquilo ali vai sair tão fora do contexto que nem o básico você vai conseguir atingir e pensar tão fora da curva. Então, muitas vezes, muitos empreendedores às vezes pensam em extrapolar demais, só que aquilo ali não funciona porque nem o básico eles estão fazendo. Então, existe esse processo, né? E olhar, falando dessa frase aqui, olhar para as diferenças. O que o concorrente não está fazendo, que eu posso fazer? E aquilo ali, sim, se tornar uma oportunidade, né? Não querer, vamos dizer assim, querer inovar no mercado para ser o melhor, mas não atender a audiência e não entregar algo realmente esperado. Então, é nesse sentido que ele trouxe bastante sobre os negócios. Ali até ele trouxe nessa foto que eu tirei, comece a ajudar, né? Muitos palestrantes trouxeram esse sentido de ensinar aquilo que a gente aprende, porque daí você aprende duas vezes. Por exemplo, agora, isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Pode ter certeza que eu estou lembrando de coisas que quando eu fiz aqui os slides, eu já nem lembrava mais e eu já estou falando aqui para vocês e contribuindo. Então, às vezes a gente não para ajudar um amigo que está do nosso lado, uma pessoa que às vezes interage com nós nas redes sociais, que quer uma atenção, que quer uma conversa, porque não sabe com quem conversar. Então, ajude outras pessoas também com aquilo que você sabe. Por exemplo, hoje aqui, depois que vocês saírem dessa aula, amanhã vai vir o final de semana,
comentam com alguém, nossa, escutei, a Jéssica falou essa frase lá do palestrante, me trouxe bastante essa reflexão. Compartilham com mais pessoas aquilo que vocês aprendam, que com certeza a nossa memória ela vai ficar mais clara e a gente não vai esquecer disso, porque muitas vezes quando a gente está nessa mudança, nessa transformação, a gente precisa bater bastante na tecla, relembrar aquilo ali para realmente isso fixar e a gente começar a pensar diferente, né? Pensar fora da caixa, porque às vezes a gente só vê aquilo ali, só vê o óbvio, mas existem infinitas possibilidades que a gente não está vendo. E para finalizar aqui do Márcio, eu acho que é muito assim ter essa persistência. Todos os palestrantes, assim, não só o Márcio, falaram sobre trabalhar, sabe? Não existe que nada vai cair do céu, existe muito trabalho mesmo, existe disciplina, que o Márcio falou muito sobre isso, e realmente arregaçar as mangas e botar a mão na massa e fazer aquilo que precisa ser feito. Às vezes a gente acha que vai receber uma oportunidade do céu, ou que alguém vai dar aquela sorte para nós, e isso não existe. Todos que subiram lá no palco, eles deixaram muito bem claros sobre isso, sabe? Isso também me trouxe bastante reflexão no sentido de, nossa, eu tô recém começando, sabe? Eles falaram muito sobre a persistência no tempo e a constância de realmente insistir, e as coisas não acontecem em 1, 2, 3 anos. Para eles chegarem onde eles chegaram, para estar nesse nível lá no palco e receber os milhões que eles têm de faturamento, foi muitos anos. E às vezes a gente acha por esse meio da rede social que é tudo, parece que foi do dia para a noite que a pessoa viralizou, que ela construiu um monte de coisa e está faturando milhões. Mas não é assim que funciona. E daí, quem sabe, vocês devem estar até assim se perguntando agora, mas a Jéssica do marketing falando isso, né, sobre as redes sociais, só que existem muitas máscaras e às vezes a gente não sabe o que tudo a pessoa está falando atrás, falando não, vivendo realmente para realmente ir lá nas redes sociais e falar, né? Por exemplo, hoje é uma sexta-feira, imagina, 21 horas, tem aqui quantas pessoas? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui, acho que tem umas 10 pessoas. Aqui, 11 pessoas. 11 pessoas aqui em plena sexta-feira, escutando e querendo aprender mais. Pode ter certeza que vocês são fora da média, porque tem muita gente hoje que está de boas, assistindo uma TV, fazendo qualquer coisa, num barzinho, e não, vocês escolheram fazer diferente na vida de vocês. Então, é sobre isso, é sobre muito nós querer fazer uma vida diferente, mas a gente vai ter que pagar o preço, né? Então, hoje vocês com certeza vão sair daqui com outra mentalidade, com possibilidades diferentes, né? E falando aqui sobre o Paulo Vieira, a palestra dele foi no domingo. Isso foi no domingo. Tivemos até uns perrengues do avião que ele veio. Aqui em Santa Rosa tem um aeroporto, mas a pista eu vou compartilhar aqui alguns perrengues com vocês, até para vocês saberem um pouquinho dos bastidores lá do evento, para vocês verem que não é só as coisas acontecendo lá em cima do palco. A pista aqui do aeroporto de Santa Rosa, como estava chovendo, o jatinho dele precisava de mais pista para fazer a frenagem, e na pista daqui de Santa Rosa não havia espaço, então ele teve que fazer o pouso dele lá em Santo Ângelo, graças a Deus que lá a pista era maior, então ele conseguiu fazer o pouso, porque nós estávamos até correndo risco do Paulo Vieira nem chegar em Santa Rosa, daí foi um momento bem tenso lá, na hora do congresso, nós já até estávamos organizando alguns palestrantes para substituir, mas no final deu tudo certo, não precisamos, ele conseguiu chegar bem na hora cravada, assim, acho que atrasou uns 15 minutos, e deu tudo certo. Ele conseguiu
entrar. E entrou, assim, bem louco no meio de todo mundo lá, passou na frente do palco, o pessoal viu que era ele, daí teve muita gente que tentou ir lá já logo tirar foto com ele, tivemos que fazer corrente humana para as pessoas não querer tirar foto com ele, foi bem bacana, uma pessoa muito, assim, também carismática e bem querendo ter esse contato com a audiência dele, que eu achei bem bacana. E a frase daí que ele trouxe, que eu anotei, foi: sua empresa é o resultado do que você tem feito e deixado de fazer. Então, e daí eu trouxe aqui também uma pergunta, né? Onde você está colocando sua energia? E trazendo de reflexão, muitas vezes, o que a gente, às vezes, fica analisando no nosso negócio, enfim, na nossa vida, né? Às vezes a gente olha e pensa assim: nossa, eu tenho que mudar, eu tenho que ter mais resultado, eu quero melhorar de vida. Mas às vezes eu não entro em ação. Às vezes eu não consigo perceber o que eu preciso fazer. E daí o que acontece? Esse deixar de fazer também vai dar um resultado para a nossa vida. Claro que o resultado vai ser zero, mas ele trouxe um resultado. E às vezes a gente não sabe olhar para isso, às vezes a gente só sabe olhar para as coisas que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Mas aquele fazer vai te dar resultado e tu consegue mensurar isso. Mas, Jéssica, eu não estou entendendo o que tu está falando. Às vezes, a gente coloca energia em situações da nossa vida no lugar errado. Às vezes a gente está colocando energia e o nosso tempo em situações que não vão agregar em nada em nós. Muitas vezes a gente vai estar ali fazendo coisas, achando que está certo, porém aquilo ali é errado e não vai resultar em algo diferente para a nossa vida. Então, eu quero deixar de reflexão sobre algumas coisas que a gente faz na nossa vida, você parar para olhar e refletir: isso que eu estou fazendo hoje realmente está trazendo um resultado para mim? Ou eu só estou fazendo por fazer aqui só para compensar? E às vezes aquele deixar de fazer aquela ação que você precisa fazer também é um momento de se parar para refletir na nossa vida. Eu já li vários livros do Paulo Vieira e um livro que mudou muito assim minha vida foi O Poder da Ação, que foi realmente onde eu estava trabalhando ainda lá no Chicotingás, que eu ainda estava na CLT. Sei que às vezes tem pessoas que estão aqui que não conhecem a minha história. E esse livro, ele me trouxe muitas reflexões para realmente eu entrar em ação e fazer aquilo que eu precisava fazer e que mudou a minha vida. Logo depois que eu terminei de ler aquele livro, eu realmente coloquei em prática aquilo que eu li. Mas se eu tivesse só lido o livro, colocado energia no tempo de ler aquele livro e não ter executado depois, nada ia adiantar ler aquele livro. Então, às vezes são coisas e situações da nossa vida que nós até temos o entendimento. Nós até sabemos o que nós precisamos fazer na nossa vida, mas às vezes a gente não faz. Então, eu queria deixar essa reflexão aí para vocês. O Paulo Vieira, assim, ele trouxe muitas histórias, muitas processos de ferramentas de coach, né? Ele é um cara incrível, né? Eu acho que com certeza todo mundo aqui conhece ele. E o que me bate muito assim na tecla é sobre entrar em ação. Entrar em ação, fazer realmente acontecer, porque os resultados vêm. E aquilo que às vezes você está deixando de fazer, ele também está gerando um resultado, só que ele está gerando um resultado que é nada, né? Então, mesmo você não fazendo nada, você está perdendo o seu tempo, né? Então, pelo menos que faça alguma coisa, que entre em ação, que entre em movimento e você realmente consiga canalizar a sua energia em algo que vai, talvez, muitas vezes, né? Muitas vezes, mudar a sua vida, tá? Trago isso de reflexão. Não sei se alguém quer fazer aí algum comentário, alguma coisa, só podem colocar aí nos comentários, tá? Vou seguindo aqui.
com o palestrante do Lincoln Nunes. Ele também era uma pessoa que eu não conhecia, e fiquei sabendo, né, da história dele ali. Também vou contar um pouquinho dos bastidores. Nós preparamos ele pediu, né, para a equipe preparar um buquê, e ele fez uma homenagem para a mulher dele no palco. Nossa, foi incrível, assim, ele estava todo nervoso. Vocês não têm noção quanto que ele estava nervoso, aquele homem nervoso. Pediu o buquê, que a mulher dele estava fazendo aniversário, e que ele queria fazer aquela homenagem. E daí ele fez bem no início do palco, daí ele logo foi chamado, ele entrou no palco, e a gente levou o buquê para ele. Marinde levou o buquê para ele, daí ele chamou a esposa dele a subir o palco para ele entregar, então, o buquê. Então, ele fez essa homenagem, falou para os homens dessa questão de ser cavalheiro, de honrar as mulheres, trouxe um pouco essa reflexão, ele quase chorou, quase não, ele chorou lá na frente, sabe? E deu para perceber, assim, principalmente as pessoas que tinham mais contato com ele, que ele ficou bem emocionado. Até no início da palestra, assim, ele ficou um pouco abalado, mas depois ele voltou para o estado dele, de realmente, assim, ele é bem motivador, bem fala bastante com as mãos, ele foi muito no meio do palco também, era uma pessoa bem presente, assim, no meio do público, eu achei bem bacana, mas ele fez, então, essa homenagem à mulher dele, contando um pouquinho aqui dos bastidores, que eu achei bem bacana. É difícil alguém realmente fazer essa homenagem diante de outras pessoas e no meio do evento, né, que as pessoas muitas vezes não vão para ver isso, né, vão para realmente ter mais conhecimento, conhecer mais as histórias. Ele até pediu desculpas por realmente estar fazendo isso, mas que ele realmente queria mostrar para as outras pessoas que são essas pequenas ações que a família hoje está deixando muito de lado, né? Porque realmente ficam pensando só em outras coisas, em outras situações, mas não dão valor para realmente, principalmente para as pessoas que estão do lado, que é a mulher dele, que realmente ajudou e apoiou ele muito no que ele é hoje, né? Na pessoa que ele é hoje. Então, ele trouxe bastante essa reflexão. E o que ele faz, né? Ele é um mentor de atletas. Então, o cara é, assim, muito objetivo, ele realmente consegue entrar na mente das pessoas e detectar o potencial de cada pessoa. Então, ele já treinou vários atletas, assim, super renomados, para essas pessoas ter realmente a performance no ápice da vida delas, né? Então, ele realmente organiza isso, detecta, porque hoje o maior problema é o quê? Muitas vezes até você tem o seu corpo em alta performance, só que às vezes a sua mente ela não está no nível de acessar tais vitórias. E ele realmente trabalha a mentalidade das pessoas para chegar naquele nível de vitória. Então, eu achei incrível, assim, o quanto que ele consegue detectar isso e trabalhar na mente, porque, não é só ir lá correr 10 quilômetros. É fácil treinar para correr 10 quilômetros, mas o a mais que tu tem que ter na mentalidade da dificuldade, para tu não se distrair, para tu não se deixar levar por coisas da sua mãe, do seu pai. Nossa, ele trouxe muito essas explicações que eu achei bem bacana e percebi, né? Eu que sou uma pessoa que procura muito desenvolvimento pessoal, fiquei pensando, nossa, então não foi de Valda que eu fiz todos esses desenvolvimentos pessoais para realmente eu estar preparada para chegar em outros níveis. Então, tudo começa com a nossa mentalidade. Às vezes, a pessoa tem muita habilidade, por exemplo, os jogadores de futebol, né? Tem muita habilidade, batem pênalti, batem falta, mas na hora da pressão lá do público ou a pressão do técnico, às vezes uma pequena virada de chave na mente, a pessoa cai lá embaixo e não consegue realmente entregar aquilo do quanto ela é boa, né? Então, ele comentou muito sobre isso, que ele já ajudou, assim, muitas pessoas.
E a frase que ele trouxe, então, a única forma de adquirir respeito é através da conquista. Não existe outro caminho. Então, uma pessoa, assim, muito humilde. Gente, ele era um dos palestrantes, assim, que conversava com uma galera, ele andava lá no meio, bem tranquilo, assim, e realmente ele trouxe muito isso sobre... Às vezes a gente acha que tem vários caminhos para a gente seguir ou várias situações, mas não, existe somente um caminho, não existe eu vou passar na frente, eu vou passar a perna nesse aqui, ninguém vai ficar sabendo, eu vou crescer lá na frente, daí acontece outra situaçãozinha ali, ninguém vai ficar sabendo, não é assim que funciona, só existe um caminho, o caminho do certo, o caminho do meio, o caminho que realmente, se você fazer as coisas corretas, vai acontecer. Só que você, às vezes, muitas vezes, você precisa ter paciência e entender que você está fazendo o correto na sua vida, as coisas para você ter o resultado, para você ter realmente o respeito, que nem ele fala ali, e que realmente vai dar certo lá no final, né? E daí ele também trouxe alguns exemplos, assim, de como você performar na sua vida. E, mais uma vez, veio muito aquilo que eu já disse aqui para vocês, sobre ter uma rotina extraordinária, sobre ter hábitos que trazem resultado para a sua vida, que vão trazer melhoras, por exemplo, leitura, exercício físico. Isso muda muito na performance das pessoas, são pequenas ações que às vezes a gente não dá importância, e quem faz isso realmente, por exemplo, eu era uma pessoa totalmente que não praticava leitura, fazia exercícios lá de vez em quando, por mais que fui atleta, não levava isso para a vida. Mas tem muitas coisas que refletem no nosso desenvolvimento e nos nossos resultados. E isso tudo é performance. Ele falou bastante sobre o banho de água gelada. Não sei se vocês conhecem, vou até trazer um pouquinho aqui sobre isso, sobre o banho gelado, porque é uma coisa que, assim, às vezes não parece que vai fazer sentido, e eu vou explicar aqui um pouquinho o quanto o banho gelado ajuda na nossa performance, né? Por exemplo, assim, ó, o banho gelado, ele realmente faz você se despertar, você acordar. Por quê? O nosso corpo, ele é químico, ele é quente, ele é frio, ele tem as moléculas. E o que que acontece? No banho gelado, é como se a gente estivesse saindo da nossa zona de conforto. Ou até mesmo assim, ó, por exemplo, se eu não tenho a capacidade de tomar coragem de ir tomar um banho gelado, olha quantas coisas na nossa vida que a gente vai deixar de lado por não ter coragem. Se a gente nem vencer um banho gelado, a gente nem vai ter poder de vencer outras coisas na nossa vida. Mas daí, quem sabe você esteja se perguntando, mas o que tem a ver um banho gelado? Ele ajuda na imunidade, ele ajuda você a se despertar, você aumentar a oxigenação no seu cérebro. Ele tem muitas vantagens, que eu podia dar uma aula aqui para vocês, mas eu já pratiquei o banho gelado, e o que eu quero dizer para vocês? Ele aumenta a rentabilidade do nosso dia, ele aumenta a nossa performance. Por quê? Porque ele tira aquela preguiça, sabe? Quando tem dias que você está desanimado, que só tem vontade de ficar dormindo, toma um banho gelado, tá? Quem nunca fez isso aí, tenta praticar e depois me conta como foi, porque você vai ver que você vai mudar, você vai perceber que mudou algo dentro de você. E eu tomo muito de manhã cedo, e eu já saio desse banho, nossa, já venci o meu dia, porque eu venci esse banho gelado. Então, tu vai para as ações do seu dia, para as suas tarefas, com uma outra motivação, porque tu já venceu o banho gelado. Então, é uma maneira de você treinar o seu cérebro, que você é capaz de fazer coisas que muitas vezes você não gosta, mas você precisa fazer.
Então, existem vários benefícios aqui, tá? Só queria trazer essa reflexão da palestra que ele trouxe, que eu acho bacana contribuir aqui para vocês, tá? Outra palestrante aqui, que eu já conhecia, acompanhava o trabalho dela, é a Elaine Urives. Também daí contando um pouquinho dos bastidores antes de falar sobre ela, tive a oportunidade de levar ela embora. Ela é daqui do Rio Grande do Sul, ela mora em Caxias do Sul, e é aqueles perrengues, né? O que aconteceu? Ela também veio de São Paulo, veio num voo e ela não conseguiu pegar outro voo, não conseguiu organizar na viagem dela a ida embora. E o que aconteceu? Ela acabou pedindo ajuda para a equipe do Congresso se teria disponibilidade de organizar para levar ela embora, né? De carro, já que ela não conseguiu passagem, enfim. E daí o que aconteceu? Logo quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, eu vou levar ela embora, eu vou ir junto. Daí passou o dia e no finalzinho ali da tarde, um amigo meu que estava lá junto na equipe, o Fernando, ele falou, não, tu vai junto, Jéssica, vamos então falar para o Rodrigo e para o Maurício que a gente vai levar ela. Enfim, a gente conversou ali com eles vieram também falar com nós e deu tudo certo. Então, ela fez a palestra dela. Logo depois ela saiu do palco, a gente já preparou o carro. Eu mal apenas deu tempo, gente, de eu vir para casa pegar uma roupa. Eu fui até sem banho tomado, gente, não deu tempo, não deu tempo. Eu simplesmente vim para casa, peguei uma roupa, fui para o parque de exposições, ela mal apenas saiu do palco, saiu já para fora ali com seguranças e tal, ela deu atenção para um público que veio ali tirar foto para ela. Daí ela questionou ainda, quem que vão ser meus motoristas? Daí o Fernando, somos eu. Daí, meus motoristas já estão aqui, vou ter que ir embora, que eu tô com a agenda lotada, né? E vazamos embora, gente. Daí paramos num posto aqui no 74. Daí a gente conversou assim um pouquinho mais com ela, ela pediu o que a gente fazia, enfim. A gente comentou questionou assim sobre a vida dela, sobre a virada de chave, se tem algum momento, se é do dia para a noite, que a gente, né, viraliza, que a gente fica uma pessoa milionária. E ela comentou muito assim sobre a vida que ela vive hoje. Ela leu num livro que ela tinha 16 anos. E ela detectou que ela ia ser essa mulher que ela era hoje. Só que no meio do processo, ela não conseguiu acreditar o que ela leu naquele livro. Não me pergunte o nome do livro, tá? Que eu não me lembro aqui, mas eu posso até pedir para o Fernando, que acho que o Fernando vai lembrar o nome do livro. E ela comentou que ela sabia que ela podia ser aquela pessoa, que ela entendeu a questão da frequência, da mentalidade, da questão do pensamento, da nossa mente. Só que ela passou por muita dificuldade, ela passou por uma separação, ela criou 3 filhos dentro do próprio escritório dela, que ela fazia atendimento terapêutico, que ela no início fazia muitas terapias, e passou por uma dívida de mais de 700 mil reais. E ali no meio de tudo aquilo ali, sabe o que ela fez? Ela começou a estudar. Ela estudou. Ela queria realmente tirar a prova daquilo que ela tinha lido lá no livro, que a gente era capaz de criar tudo que a gente quer na nossa vida. E ela realmente fez vários e vários estudos e viveu o processo. Eu questionei ela sobre o processo da minha vida, das mudanças que eu estou tendo hoje, e eu falei para ela, falei assim, nossa, eu estou buscando tanta coisa e fazendo isso e mudando e entrando em ação e ajudando as pessoas. E, cara, eu tô numa fase assim que eu não sei o que mais eu tenho que fazer. Daí ela respirou fundo e falou assim: viva o processo. Viva o processo, né? Até coloquei aqui no slide, né? Viver o processo. E eu tenho colocado muito, eu lido muito com a minha ansiedade, e aquilo ali foi um tapa na cara, né? Por mais que eu já sei.
a gente sabe, mas às vezes a gente precisa escutar de outra pessoa. Então, trago essa reflexão aqui para vocês, que tive a oportunidade de conversar ali com ela mesma. Ela trouxe alguns relatos, assim, que ela não conta, assim, nas palestras, que realmente, por exemplo, ela leu aquele livro com 16 anos, e ela já entendia que ela ia ser essa pessoa, só que ela não viveu aquilo ali do dia para a noite. Não foi quando tivesse 20 anos ela já viralizou, não. Hoje ela tem 43 anos. E faz, se eu não me engano, acho que 6 anos que ela realmente chegou no auge da vida dela. Só que ela realmente viveu e passou por tudo aquilo. E ela falou muito, não é só pensamento positivo, olhar para o painel não, como é que é? O mural dos sonhos, visualizar. Não é isso. E tem muita, ela falou assim, tem muita gente que ensina isso às outras pessoas, só que não vive, não sai da cama, fica olhando para o mural ali, achando que aquela vida vai acontecer. E não é assim que acontece, não é assim a realidade. Você tem que viver, passar por dificuldade mesmo, porque é assim, né? E na palestra ela fala muito sobre a frequência, até deixei ali no slide, né? As frequências que nós temos, e ela trouxe também uma questão assim sobre nós estarmos acessando situações na nossa vida. E ela trouxe daí até um exemplo que ela passou na vida dela, que foi assim, ela já chegou a um X faturamento, né? E ela tem aquela meta ali. Beleza, ela tem aquela meta ali, ela tem a equipe dela e ela vai chegar naquela meta. Só que o que aconteceu? Ela falou, eu passo por problemas que nem vocês. Ela falou assim, no final de um dia eu recebi a notícia que o meu CEO queria sair da empresa. E ele era uma pessoa que batia muitas metas, organizava a equipe, que fazia realmente tudo acontecer. E o que ela fez? Ela se abalou. Ela falou, eu fiquei, nossa, e agora o que eu vou fazer se essa pessoa sair? Eu vou ter que tomar a frente, né? Daí o que ela falou? O que normalmente as pessoas fazem, o empresário faz? Quando perde alguém da equipe ou acontece qualquer outra situação com problema, normalmente a pessoa tende ao quê? Estou nesse nível, baixar o nível, porque entrou na dificuldade. Então, o que essa pessoa faz? Vai baixar o nível. Daí ela falou, esse é o grande problema. Não se deve abaixar o nível depois que você acessa essa frequência. Você já acessou essa frequência, agora vocês têm que se manter nela. Tudo bem, você não precisa estar toda hora crescendo, mas você acessou ela, você tem que se manter. Daí o que ela falou? Obviamente eu fiquei abalada, mas o que eu fiz no outro dia? Eu coloquei a minha melhor roupa, ela disse assim, coloquei uma roupa dourada, linda, cheia de brilhos, fiz uma maquiagem maravilhosa, coloquei um salto, eu nem precisava ir no escritório, mas eu me vesti no poder, porque é eu que estou no comando, é a minha mente que está me auto-sabotando para eu baixar de nível, mas eu não vou baixar de nível, eu vou ficar nessa frequência aqui, eu não vou baixar minhas metas e eu vou acessar isso. Eu vou conseguir chegar lá. Ela comentou muito. O que normalmente as pessoas fazem? Elas abaixam essa frequência. E por isso que ela fala tanto sobre vibração, sobre realmente tudo que a gente manda, aquilo retorna para nós. Tinha um vídeo bem bacana que ela colocou no telão lá, que ele tinha bem esse movimento aqui que eu estou fazendo com as mãos. Porque tudo aquilo que a gente coloca para fora volta para você. E deu o que ela falou? Eu coloquei a minha melhor roupa, eu não fiquei naquela frequência baixa, eu não baixei nenhuma meta e eu fiz acontecer. Deu tudo certo. Só que o que normalmente as pessoas fazem? Elas se abalam ao problema e decaem. Então, quando a gente acessa situações na nossa vida, por exemplo, um faturamento, a gente tende o quê? Sempre crescer mais, sempre querer mais. Você não vai baixar o nível. E o que muitas vezes a gente faz na nossa vida? A gente abaixa o nível, né? E eu peguei isso muito para mim dessa história que ela contou lá para nós, que a gente tem que se manter. A gente tem que encontrar uma maneira de bloquear a nossa mente, de parar que ela invente historinhas.
Só que daí o que acontece? Isso não é fácil, porque daí a gente não entende o que é a nossa mente, o que realmente está vindo para bloquear nós. E ela falou, é tudo sobre autoconhecimento, e nós somos seres únicos. Não existe um método que cada pessoa vai fazer assim, 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 e vai melhorar, e vai se transformar, e vai estar tudo bem. Não. Cada pessoa precisa viver o processo, só que muitas pessoas não estão dispostas a viver o processo, e daí acabam o quê? Acabam desistindo, ou achando que não é para elas, achando que isso não é possível, e acaba decaindo, decaindo, decaindo. Daí o que acontece quando eu chego no fundo do poço, olham de novo para aquele nível lá em cima que estavam antes e falam, não, eu quero chegar lá. Daí o que acontece? A pessoa tem que fazer mais energia para chegar de novo àquele mesmo momento de onde estava antes. Então, ela falou muito sobre as frequências, né? Que a frequência ela é uma onda. Ela é uma onda. Nem sempre tu vai estar lá em cima, que foi o que ela mesma comentou, né? Às vezes ela cai e tá tudo bem. Só que quanto tempo ela fica lá embaixo? Ela falou: eu não fico mais que 1 hora, 2 horas. Eu vou lá embaixo, eu já penso como eu tenho que fazer para levantar e eu já vou para cima. Então, ela oscila, todos nós oscilamos, mas o problema é em quanto tempo a gente fica lá embaixo. E às vezes o que a gente faz? A gente fica anos lá embaixo. Ou a gente fica muito tempo lá embaixo. A gente fica achando naquele problema que não vê a solução ou achar que tem que viver a vida sofrida, mas não, é um simples comando que você dá na mente para realmente voltar lá para cima. Só que, claro, né, gente, vamos ser bem realistas. A Jéssica falando aqui, eu escutando a Elaine falando isso diretamente na minha frente, gente, ela estava falando isso, parece bem fácil, né? Nossa, é só subir e descer ali a onda, tá tudo certo, botar uma roupa bonita. Só que a gente sabe que não é isso, né? Então, é o que eu sempre prego aqui para vocês. É vida real com marketing. Mas ter esse entendimento, gente, ter essa clareza. Nossa, eu digo para vocês, faz muitos anos que eu tô colocando isso na minha cabeça. E realmente eu vivo algumas situações que, se eu olhar para a Jéssica Laís há 3 anos atrás, eu ia dizer assim, meu Deus, eu ia ficar mais de 1 mês fechado, sem aparecer nas redes sociais, sem fazer nenhum conteúdo para baixo, porque eu estava passando por aquela dificuldade. Hoje não, hoje eu olho para as dificuldades e já olho como eu posso resolver isso, o que eu posso melhorar, o que eu fiz de errado para subir de volta. Não adianta ficar 1 mês naquela nheca de, ai meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Não, olha para aquele problema e resolve, e levanta, levanta. Só que a gente tem que ter essa força, a gente tem que ter essa mentalidade de vencedor, essa mentalidade que a gente é capaz. E eu digo assim, ó, é com o tempo que a gente faz isso. É o processo que a Elaine comentou lá com nós, enfim, a palestra dela foi... Eu não consegui acompanhar, vou ser bem sincera com vocês, não consegui porque eu estava no vucu-vucu de pegar roupa e levar lá para o parque, organizar as coisas, eu tinha agenda de consultoria, estava ligando para minhas clientes, eu só peguei o início, mas como eu já conhecia o trabalho dela depois e contando aqui essa exclusividade que eu tive a honra de levar ela para casa, conto esse relato aqui para vocês dela, né? E eu trouxe aqui uma frase dela que é: você é uma máquina mental capaz de produzir qualquer realidade no universo. E realmente a gente é. Só que a gente não tem noção disso, a gente parece que não compreende isso, e por isso que eles falam muito sobre não reclamar, não ter pensamento negativo, e é sobre isso, no momento que você consegue ter uma mentalidade onde você controla os seus pensamentos, e não que você pense só positivo, mas que você pensa, não, vai dar certo, eu vou fazer isso, e começa a entrar em ação, realmente a gente consegue colapsar e co-criar tudo aquilo que a gente deseja, mas é um conjunto de situações, né? Não é do dia para a noite, né? Vamos ser
bem realista aqui para vocês, que eu sempre falo. Mas essa experiência ali que eu tive com a Elaine foi, assim, realmente incrível e vou levar, assim, para o resto da minha vida, com certeza, tá? E compartilho isso aí com vocês. E aqui a última palestra que eu trouxe para vocês, que é do Maurício Anchieta. Ele, na verdade, não chegou a palestrar lá no congresso, que ele fez uma promessa lá para ele, enfim, ele até comentou com nós que se ele conseguisse grandes nomes internacionais no congresso, ele tinha prometido que ele não ia palestrar, que ele ia ficar de fora. E ele tinha comentado isso com o Rodrigo. Quem organizou o evento foi o Maurício e o Rodrigo, né? E daí o Rodrigo ainda comentou assim: ah, mas Maurício, tu só comentou isso comigo, né? Ninguém vai ficar sabendo aí dessa promessa. Vai lá, palestra, imagina estar ao lado dessas grandes pessoas, né? Isso o Maurício comentou lá no congresso, que não importa quantas pessoas estão sabendo. Eu sei disso. Eu sei a promessa que eu fiz para mim. E isso me tocou bastante, sabe, pessoal? Quantas promessas a gente faz para nós mesmas e não cumpre elas, né? Quantas vezes a gente, não vou fazer isso, ou vou fazer isso e não fez, né? Então, isso me trouxe muita reflexão para trazer aqui para vocês que vamos cumprir com aquilo que a gente prometeu, né? Por exemplo, aqui, ó, lá no grupo do WhatsApp da comunidade Vida Real, acho que já tem umas 60 pessoas. Olha quanta gente está aqui. 10 pessoas, né? Quantas pessoas estão realmente comprometidas a aprender algo novo? Vamos se comprometer com a nossa vida, vamos realmente se comprometer com aquilo que a gente quer chegar. E para isso, a gente vai ter que realmente deixar de prometer as coisas e realmente agir. E daí ele trouxe muito sobre essa frase que eu levo desde o início que eu estou aí nas redes sociais, que é sobre antes do crescimento do CNPJ da empresa, vem o crescimento do CPF. E é o que eu estou mostrando muito aqui para vocês na comunidade Vida Real, que eu criei aqui. Para entrar na comunidade Vida Real, lá dentro vai ter 9 módulos onde tem todo o processo do marketing, todo o processo de posicionamento das redes sociais, criar a cultura da empresa, criar um bom brand, fazer storytelling, tem todo o processo. Mas eu digo para vocês, como eu falei no início aqui da nossa aula, se nós não trabalharmos com nós mesmos, se nós não tiver confiança para realmente criar um conteúdo lá na rede social, nós não vamos fazer isso com excelência. Nós vamos estar fazendo por forçar, porque realmente tenho que vender. E digo para vocês, não é assim que funciona nas redes sociais. Vocês vão ver ainda muitas pessoas que estão posicionadas nas redes sociais caindo as máscaras. Porque, às vezes, as pessoas querem ser o que elas não são realmente. E é sobre isso, é sobre você trabalhar o seu CPF para você realmente ter um bom CNPJ. E é mais ou menos isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. É para ser mais ou menos 1 hora a aula. Hoje se estendemos um pouquinho mais, porque eu gosto de contar as histórias. Mas eu estou tentando me policiar, tá? Tentando levar ainda 1 hora aí a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu fico muito feliz que todos vocês estão aqui realmente tirando esse tempo para aprender comigo. Que nem eu disse lá no grupo, né? Eu aprendi isso já no final de semana, peguei algumas ideias, trouxe algumas reflexões que eu já sabia, algumas coisas que eu realmente vivi lá dentro e trouxe aqui para vocês, levaram para a vida de vocês também, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Ainda bem que eu vim, ó, a Benga colocou aqui. Que bom, que bom. Espero que vocês tenham levado aí alguma mensagem, alguma frase para a vida de vocês. E quem quiser participar da comunidade Vida Real, depois eu vou colocar lá como faz para entrar no link. Vocês têm realmente um desconto especial, vocês têm 40% de desconto por estarem participando aqui.
E eu vou tentar sempre toda sexta-feira fazer uma aula aqui para vocês, para a gente ficar mais junto, para a gente realmente se trocar essas experiências que eu realmente estou vivendo e passo aqui para vocês, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Vamos tirar uma fotinha aqui para nós registrar esse momento. Abrem as câmeras aí, quem está aí, Eduardo Abril. Show! Aí, gente. Então tá. Ótima sexta aí, ótimo final de semana. Acompanhem lá no grupo e vamos conversando, gente. Até mais. Tchau, tchau.